Boa tarde para todo mundo. Ô, Hudson, vem cá, jovem. Hudson Marçal, vem cá. Gente, uma salva de palmas para o meu irmão, Hudson Marçal. Vou fazer um discurso rápido aqui, que eu já tenho um outro evento para ir. Eu quero falar que, desde pequeno, meu irmão era uma grande inspiração para mim. A gente tem uma pequena diferença de idade. Eu lembro dele batalhador ali no começo da vida dele, né? Ele empreendendo, sendo representante, inspirando a gente. Nós somos 4 irmãos. Eu sou o caçula. E todas as eleições eu via meu irmão trabalhando para alguém, né? Todas as eleições eu via ele servindo um político, elegendo muita gente. A maioria das lembranças que eu tenho dele é dele servindo alguém. Então, na última eleição eu tinha falado para ele: sai deputado federal, cara, você tem essa veia política, você tem esse chamado político, vai servir o povo. Ele acabou não saindo, eu fiquei até contrariado com ele. Ele decidiu não sair. E na hora que ele me falou sobre esse momento que ele quer servir a nossa cidade, para quem não sabe, eu nasci aqui em Goiânia, nasci em Chateaubriand, dentro de um Voyage, né? Nem esperei chegar na maternidade. Eu falo para vocês que a nossa cidade querida precisa de gente que está disposta a servir, que ama gente. Tem muitos políticos que têm se apoiado, né? A nossa pré-candidatura ali em São Paulo, a prefeitura de São Paulo, e eu vejo as pessoas falando: não, nós já levamos, agora nós precisamos de vencer o tempo, né? Eu estou muito animado lá em São Paulo e quero pedir para vocês, né, aqui no lançamento, hoje é o lançamento da candidatura, né? Da pré-candidatura. Já ia pedir voto aqui, mas não pode, então. Então, o lançamento da pré-candidatura, né, nos próximos dias, a campanha começa oficialmente dia 16 de agosto para todo mundo. Eu quero apresentar meu irmão aqui como alguém que ama a gente, alguém que tem solução para a cidade, alguém que de fato pode trazer uma melhoria para o nosso povo. E quero pedir para todo mundo que está assistindo, para não desanimar com política, porque política só tem gente ruim. Os cargos de prefeito, vereador, deputado, né, em todas as esferas, nas 3 esferas, esses cargos eles são ocupados por gente muito ruim. São 70 mil pessoas que hoje sentam numa cadeira de vereador, de prefeito. Tem gente que não tem perfil para isso. E eu vim aqui prestigiar, né, todos vocês estão aqui. Vim pedir para vocês apoiarem essa pré-candidatura dele. Alguns amigos mais próximos têm que sempre estar próximo de alguém que está migrando para a área pública, porque quando você vem de um setor privado, você só ouve desânimo das pessoas. Por que você está fazendo isso? Né? Nós que temos um grupo hoje multibilionário, não tem ninguém, absolutamente ninguém do meu perfil, falando assim: ó, esse aí é inteligente o que você está fazendo, só você vai perder muito com isso. Já ameaça de morte eu já tive algumas, perseguição política já começou, mas eu sinto de verdade que a gente está aqui para servir. Esse é um tempo de servir nosso povo. E eu fico muito feliz, Hudson, de ver você parando as suas coisas para realmente seguir aquilo que desde pequeno eu assisti você fazendo. Desde pequeno eu lembro de você servindo vários políticos. Acho que você herdou isso aí do nosso pai, do saudoso Wilson Marçal. Ele nunca foi candidato, né? Mas ele sempre ajudou, trabalhou no Legislativo, foi funcionário no Legislativo também. A gente não está aqui do nada, né? Meu pai serviu alguns senadores, ele serviu governadores, deputados. Ele tem uma longa trajetória na política, não tendo cargo, mas sendo alguém que serviu bastante. Eu lembro do nosso pai falando para a gente desde pequeno que a gente ia ser político. O Hudson aceitou desde sempre, mas nunca foi para cima. Eu sempre rejeitei, sempre, 100% das vezes. E eu lembro dele falando: ó, vocês têm que ser político, para ajudar os outros. Eu lembro da gente, uma história com o nosso pai, da gente numa Kombi. Ele gostava muito de comprar com o dinheiro dele ali, comida na Ceasa, e a gente distribuir, né, nas periferias, a gente fazia isso junto, ajudar o Hospital do Câncer também.
E eu lembro dele sempre falando isso, vocês vão ser políticos. Eu lembro que o Hudson falava, vou, e eu falava, não. Eu falava, eu não quero. Se vira aí, se o Hudson quer ser, é problema dele. Acho que chegou um dia de alinhamento, né, da gente, de fato, parar um pouco do que a gente está produzindo na nossa vida privada e servir mais as pessoas, né? Fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, apesar da descrença política no Brasil hoje. A gente pode mudar completamente o cenário da vida das pessoas, mudando as leis, né? Favorecendo as pessoas que precisam de ajuda, não atrapalhando os empreendedores, porque de fato, se o empreendedor estiver crescendo, ele aumenta a quantidade de emprego. O que ele faz? Ele aumenta a renda, apoiando o serviço público, né, trazendo tecnologia, trazendo soluções diferentes para a gente avançar como povo. Então, eu quero te agradecer, Hudson, por você responder esse chamado. Eu acho que a gente acabou herdando isso do nosso pai, né, não de ter cargo, mas de servir na política, ter essa veia política. E até que, enfim, estamos aqui fazendo o lançamento aí da sua pré-candidatura. Vai levar esse negócio, você tem amigos aqui que estão contando com você, vai aparecer muita gente para te servir. Nós vamos levar o conservadorismo, né? A questão, eu achava tão brega quando eu ouvi o Emael falando na campanha para presidente, ele falava assim, vamos defender a família, e eu achava, esse velho está doido, o que ele está falando? Mas acredite, ele já sabia que a família ia entrar nesse colapso, e ele já defendia isso há 6 eleições de presidente. Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Nós vamos defender os valores cristãos, nós vamos defender a liberdade, nós vamos defender aquilo que traz liberdade econômica. Nós temos que defender um Estado enxuto, né? Um Estado com a máquina do jeito que eles estão operando, a gente vai quebrar. Por isso que você, às vezes, está aqui assistindo. Obrigado pelo apoio, né, que vocês estão dando na pré-candidatura do Hudson. Mas eu quero te pedir, alguns de vocês precisam entrar na política. Eu resolvi entrar para a política, né? Eu e meu irmão, nós estamos entrando junto. A gente resolveu entrar para a política para fazer o seguinte, para colocar mais gente do nosso perfil na política. A gente tem que empurrar esse povo para fora. Comunismo nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo, e nem vai funcionar. Nós precisamos de liberdade. Nós precisamos de liberdade para as pessoas pensarem, para elas aprenderem, empreenderem, crescerem, né? E não a tal da igualdade onde todo mundo vai ficar pobre. É só olhar para a Venezuela. Você tem uma do lado aqui, um exemplo que não funciona. Então, meu irmão, quero que Deus te abençoe muito, que você não desanime nessa guerra. Vai gastar a sola do sapato, vai ver o povo, vai entrar no ônibus, vai sentir a dor de todo mundo. A gente que prosperou, a gente às vezes fica um pouco afastado daquilo que a gente já viveu. Eu sei de onde você saiu. A gente saiu de uma situação difícil e venceu na vida, estudando. Você que é um dos melhores vendedores que eu conheço. Você prosperou com a sua arte, com as suas habilidades, com o seu talento. Eu acredito muito que você vai poder, no dia 6 de outubro, ter uma resposta do povo falando assim, a gente autoriza você para servir a gente. Eu acredito nisso de verdade. Vai para cima. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus aqui nessa tarde. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E quero te dar um abraço, meu irmão. Quero dizer para vocês que nós estamos decididos que é hora de governar. Que se levante os generais de Goiânia, que levante os generais do Brasil, que se levante os generais de São Paulo, que você não fique de braço cruzado esperando acontecer. É hora de nós fazermos as coisas acontecerem. É hora de verdade de parar de faz de conta, fazer que faz e não faz, mas é hora de você fazer de verdade, pensar no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus netos, pensar na força, na economia, pensar na educação, pensar no transporte, pensar na vida, ser humano, pensar no trabalhador, pensar na classe. O meu irmão não tinha necessidade nenhuma de colocar o nome dele para
pré-candidato a prefeito e para se tornar prefeito de São Paulo. Mas é uma grande necessidade de mostrar que está se levantando homens de verdade, homens com caráter, homens que têm hombridade e que sabem e que têm responsabilidade a bandeira que está levantando, que é Deus, pátria, família e liberdade, que está levantando um grande exército, que está levantando os grandes generais dessa terra, que está levantando homens de verdade, que está te encorajando. Eu quero convidar você que leve a mensagem de Goiânia, de São Paulo. Pablo Marçal será o prefeito de São Paulo, sim. Pablo Marçal está preparado para transformar a cidade de São Paulo, para São Paulo não ser mais a São Paulo que é, mas sim verdadeiramente ser uma cidade extraordinária, a maior potência do Brasil e do mundo, porque homens de verdade precisam ser levantados, igual meu irmão Pablo Marçal, porque ele está se posicionando ali em São Paulo, e eu tenho certeza, Pablo, que você será eleito no primeiro turno, meu irmão. Você será eleito, e eu quero aqui, juntamente com toda a cidade de Goiânia, nós vamos estar juntos, Goiânia e o Brasil, preparando para preparar a sua cadeira lá em São Paulo, preparando para receber Pablo Marçal. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, presidente do Cicobi, presidente do CESP, meus amigos que estão aqui, Josimar, cientista político, Pablo, está aqui com a gente, está junto na nossa campanha. Quero convidar meu amigo aqui, Fred Rodrigues, nosso pré-candidato aqui, o Fera, é o homem mais corajoso de Goiânia para se tornar o prefeito de Goiânia. Fred, meus parabéns, meu chefe. Deus te abençoe. É uma alegria estar de lado com esse time, é uma alegria ser direita, é uma alegria estar no PL. As pessoas me perguntam, por que você está no PL? A resposta é só uma. Porque no PL tem a resposta que o povo precisa, a resposta que Goiânia precisa, a resposta que o Brasil precisa, e o Pablo junto também, direitista, em São Paulo, para ser o prefeito, e Fred Rodrigues para ser o prefeito de Goiânia. Não vamos permitir barganha, não vamos permitir, faz de conta, chega de político de estimação, chega de político que é bonzinho, te dá alguma coisa. Nós temos que dar o quê? Serviço, caráter, realidade, aquilo que o povo precisa receber. Nós temos que estar juntos, queridos, juntos. Aqui tem os generais aqui, da indústria, do comércio, de todo o mercado. Eu quero dizer para vocês, o que o Pablo disse aqui, meu irmão, desde pequeno, desde quando eu me entendo de gente, eu sou empreendedor. Desde 1984, quero contar um pouco a minha história para você. Eu comecei como jornaleiro, sabe com quem que eu tomava café da manhã? Com Íris Rezende Machado, em 1984, quando ele era governador do estado de Goiás. Em 1992, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, aí começou a minha carreira política. Eu participei do impeachment do Collor, no Senado Federal. Eu tinha apenas 21 anos, Pablo. Fui presidente do Grêmio, eu fui para o movimento Cara Pintada, sabe para quê? Para retirar Fernando Collor de Mello. Nós nunca cruzamos os braços para fazer e trazer a verdade para a população. Essa é a família Marçal, essa é a nossa origem, esse é o nosso sangue. Agora chega de ajudar os outros, vamos ajudar aqueles que querem ajudar você, aquele que quer fazer realmente para você. Fui gerente de prospecção da agência de fomento, 4 anos. Em 4 anos, eu rodei o estado inteiro, levando projetos para empreendedor, gerando força para o mercado, gerando força na 44, projetos para Ipameri, fortalecendo o polo de moda, que foi um projeto que se estendeu para todo o estado de Goiás. Está aqui o filho do prefeito, eu quero cumprimentar o Marlin, filho do meu amigo pessoal, Jânio Pacheco, prefeito de Ipameri. Obrigado, Marlin. Veio de Ipameri, Pablo, aqui para nos prestigiar. Está aí uma prova que nós levamos muita estrutura. Eu não sou de ficar atrás de mesa. No meu gabinete eu não vou ficar atrás de mesa. Eu vou estar junto com vocês. Eu vou estar com vocês, assistindo de perto, levando o projeto e o progresso que Goiânia precisa, que Goiânia espera. Chega de fazer de conta.
Vamos junto mudar a história de Goiânia. Chegou a hora. Hudson Marçal, Pablo Marçal, prefeito de São Paulo, Fred Rodrigues, próximo prefeito de Goiânia, com certeza, Fred. Conta comigo, nós vamos rodar Goiânia, rua por rua, a grande Goiânia, a região noroeste, rua por rua. Quem não conhece vai conhecer, porque quem faz o barulho é você. Se você ficar calado, o Pablo mesmo fala, se você ficar calado, não contar a sua história, você perde a oportunidade. Não vamos perder a oportunidade, Fred. Você é um gigante. Você é um gigante. Essas pesquisas aí não falam nada. É igual falar que o Pablo está com 7, está com 10, o Pablo está com 30, está com 40, já está em cima. Então, assim, eu quero dizer para vocês, hoje é minha pré-candidatura, e eu quero dizer para você, vamos estar juntos, de mãos dadas, com Pablo Marçal, por Goiânia, por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Pablo Marçal, pré-candidato a prefeito, eu pré-candidato a vereador por Goiânia, Fred Rodrigues, pré-candidato a prefeito de Goiânia. Estamos juntos e vamos juntos, de mãos dadas, mudar a história de Goiânia. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui hoje prestigiar nosso querido amigo Hudson. Uma pessoa que, desde que entrou no PL, veio para essa chapa com a gente. Uma pessoa que desde que veio para o PL começou a cumprir essa caminhada com a gente entendeu muito bem qual era a disposição dele, o que ela pretendia fazer. É uma pessoa que a gente pode confiar, uma pessoa que está disposta a trabalhar. A gente tem falado muito, pessoal, de representatividade na política. Mas onde que a gente está errando? Vou falar certinho onde que a gente está errando. Por que uma cidade tão de direita igual Goiânia, uma cidade que tem 80%, 70%, todas as pesquisas, 80%, 70% falam: ah, Goiânia é de direita, Goiânia é bolsonarista. Ah, cadê esse bolsonarismo na Câmara? Cadê esse bolsonarismo na prefeitura? Ou até entre os deputados? Não existe? Chega lá, dos 37 vereadores, 2 são de direita, um é de direita. Cadê o restante? Sabe onde a gente está errando, pessoal? A gente está procurando representatividade depois que a pessoa já está lá. Você está buscando associação com pessoas que já entraram, já pegaram os mandatos, conseguindo ele de forma a gente sabe como, prometendo a gente sabe lá o quê. Se vocês querem verdadeiramente que o projeto de vocês, que o que vocês acreditam nas suas vidas, o que vocês brigam todos os dias, seja na escola dos seus filhos, seja na rua, seja no trabalho, esteja na política, vocês têm que colocar as pessoas que estão associadas a vocês lá, e não buscar associação com quem já tem, não buscar se associar com quem já está. O jeito correto de ser representado na política é fazer com que os seus valores e os seus princípios entrem na política, e não chegar numa pessoa que já está lá e tentar mudar os valores e princípios dela. Isso nunca vai acontecer. É porque a maioria desse pessoal, verdade seja dita, estão lá por interesse, não por valores. Gosto muito de falar do Hudson, e confesso que é uma pessoa que eu conheci esse ano. Não vou chegar aqui e falar, meu melhor amigo do mundo, Hudson, cara que eu contei minha vida inteira. Mas tem algumas pessoas que rapidamente você percebe que o coração delas está no lugar certo. Não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo atrás, até um mês atrás, nosso pré-candidato a prefeito aqui em Goiânia era o Gustavo Gayer. Pontuando até em primeiro nas pesquisas, em algumas pesquisas, mas sempre entre os 3, e algumas até em primeiro. Mas, obviamente, a gente está numa dinâmica de país muito diferente. A gente não pode perder deputados federais. Bolsonaro está precisando de soldados, ou de generais, como o Hudson muito fala, né? E o Gustavo, sem dúvida, é um general hoje, que está lá em Brasília defendendo o que a gente defende aqui nas nossas casas todos os dias. Então, se a gente tira ele de lá e coloca ele em Goiânia, grandes chances da gente eleger um prefeito, mas ao mesmo tempo a gente perde uma pessoa vital dentro do organograma político nacional, inclusive vital para uma prefeitura aqui. E aí o Bolsonaro veio aqui, há cerca de um mês atrás, conversou com a gente. Gustavo, pré-candidato a prefeito, eu pré-candidato a vice. O Bolsonaro sentou e falou: olha, vocês estão com 2 nomes aqui, não precisam de 2 nomes aqui. A gente não pode perder um lá e o outro ficar amarrado aqui como vice. Vamos dividir isso aqui. Ficou decidido que o Gustavo ficaria lá em Brasília e eu viria aqui. Só que, apesar de eu ter sido o deputado estadual mais votado de Goiânia e o 8º mais votado entre os 41 do estado, obviamente meu nome não é grande como o do Gustavo. Gustavo é um fenômeno hoje. Fenômeno nacional da comunicação, atinge muitas pessoas, falam com muitas pessoas, assim como o Pablo Marçal é. Então é muito difícil você comparar a estrutura e a divulgação de 2 pessoas assim, com a minha.
Então, muita gente ficou com o pé atrás. Nossa, cara. Ixi, o PL fez bobeira, hein? Ixi, entregou a cidade para o PT, hein? Ixi, está facilitando para o Sandro, para o Mabel, para os oportunistas. Esse cara aqui não. Esse cara aqui, na primeira reunião de vereadores, ele puxou dos nossos pré-candidatos a vereador, puxou um discurso lá, e foi um dos melhores discursos que eu já ouvi sobre a minha pessoa na minha vida. Não sabia que você gostava de mim assim não, bicho, obrigado. Mas ele falou muito do coração, e não estava falando do Fred, e eu sei que ele não estava falando do Fred, porque aqui no PL, e você vê, tem muitos nossos pré-candidatos a vereador aqui, estou vendo o Theo, Bitoca, Curzida, a Sandra estava aí agora há pouco, tem um monte de nossos pré-candidatos a vereador aqui, no lançamento de pré-candidatura de um outro pré-candidato a vereador, assim como o Hudson foi no de muitos aqui. Isso é união, pessoal, porque o PL ele está lá, e a gente não foi atrás de candidato, a gente não foi atrás de político, a gente foi atrás de projetos, de histórias, de sentimentos, porque é isso que o Bolsonaro é. E se a gente tem um Bolsonaro como um líder político, a gente tem que buscar ser e alcançar o que ele alcançou, um sentimento na população. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que naquele dia que o Hudson estava me defendendo, ele não estava defendendo o Fred. Não é porque ele gosta do Fred, acha o Fred legal, acha que o Fred talvez tenha até mais chance, mais disposto a ir para o debate, mais articulado. Não, ele está defendendo ali um projeto da direita, que é isso que a gente tem que fazer. O projeto da direita de pegar tudo isso que vocês defendem e colocar na política. Colocar na política. E eu senti que aquele discurso dele aquele dia foi um discurso que virou a chave. Porque tinha algumas pessoas assim, não os que estão aqui hoje, estão aqui hoje sempre firmeza, mas tinha algumas pessoas dentro do nosso grupo que falou, nossa, o Gustavo saiu. E Hudson, não sei se você viu hoje, mas você vai ver, porque você estava aqui no seu evento, mas a gente já mandou no grupo de vereadores, hoje saiu a primeira pesquisa nacional nas capitais, do Instituto Veritá. Primeira pesquisa nacional. Em Goiânia já estamos em segundo lugar, pessoal. Graças a Deus. Com um mês de trabalho. Candidato do PT na frente. Então o pessoal da imprensa me ligou agora, perguntando, Fred, por que a candidata do PT está na frente, numa cidade bolsonarista? Piso alto, teto baixo. O PT sempre tem um histórico de ter 20%, até 30% dos votos. Mas o teto é baixo. Não se preocupem, a gente não vai deixar a cidade de Goiânia nem ser vítima de oportunistas, nem ser refém de esquerda. A gente tem um projeto muito sério, muito consolidado, com as melhores pessoas extremamente técnicas trabalhando no nosso projeto. Nunca vou chegar, e nenhum pré-candidato a vereador nosso vai chegar e falar, escolham a gente porque a gente é do Bolsonaro. Só isso. O que você tem para oferecer? O Bolsonaro me indicou. Qual que é o seu projeto? O Gustavo Gaia me indicou. Tô com apoio do... Nunca, pessoal, a gente nunca vai fazer isso. Seria suficiente para ser eleito em Goiânia. Segundo as pesquisas, 47% fala que vota no candidato do Bolsonaro, independente do candidato. É um poste. Mas a gente está aqui para representar o que vocês acreditam. A gente não vai se vender barato, a gente não vai se rebaixar ao nível deles. De querer dar um voto na carteirada. O voto do Bolsonaro, a indicação do Bolsonaro vai ser nosso diferencial. Nós teremos o projeto mais técnico, mais executável e mais próspero para Goiânia. Porque a gente tem pessoas boas na nossa chapa de pré-candidatos, como o Hudson. Um cara que trabalha, um cara que fomenta o empresariado, um cara que veio de baixo, um cara que conhece as agruras que vocês passam e que o setor produtivo passa. A gente tem que parar de dar um excesso de poder e de idolatria para a política, achar que o político vai resolver tudo. O que a gente tem que fazer, chegando lá na nossa prefeitura, é basicamente tirar a política da frente de quem quer produzir. Parar de atrapalhar, inclusive o setor privado, terceiro setor e filantropia que querem ajudar. A prefeitura hoje em dia atrapalha e castra quem quer produzir. E a gente precisa de pessoas igual o Hudson, que já fazem esse trabalho, que como boa parte dos nossos pré-candidatos a vereador tem esse perfil, e vocês vão ver muito isso, mas especificamente hoje aqui falando do Hudson, que já faz esse trabalho, que já é um vereador. O cara já é um vereador sem mandato. Ele já faz muito mais do que os caras que têm mandato sem ter um mandato. Então eu acho que é justo que a gente busque honrar esse trabalho dele. A gente busque honrar o que ele faz, e a gente possa transformar a Goiânia. Goiânia tem que ser um símbolo. Assim como todas as outras cidades que a gente tem candidatos de direita, tem que ser um símbolo. As pessoas têm que olhar e falar, cara, o que está acontecendo em Goiânia? Por que Goiânia é boa daquele jeito? Por que Goiânia é boa daquele jeito? Vamos copiar a Goiânia, pelo amor de Deus. Aí vai olhar, ixi, lá Goiânia, 50% da Câmara, 60% da Câmara é de direita. Prefeito de direita. Olha o que está acontecendo, Goiânia está prosperando. E a gente não vai prosperar através de político. Prefeito
Ele não gera R$1, ele gere, ele gasta, mas ele não produz R$1. E agora tem muita gente aí chegando, você viu, Hudson? Um monte de candidato de direita agora, né? Em Goiânia, eu não sabia que aqui tinha tanto candidato de direita. Um estava enterrado até 2 meses atrás, desenterraram ele e trouxeram aqui e falaram que é um gestor. O outro votou tudo que conseguiu votar com o PT para ter acesso ao que ele queria ter. A outra é a candidata do PT, que gosta menos, que parece que ela gosta menos do Lula que a gente, que ela não coloca o Lula na campanha dela. Aliás, essa última visita que o Lula estava marcada aqui, que ele cancelou umas 2 semanas atrás, se vocês ficaram felizes do Lula não vir, imagina a candidata do PT, que não precisou andar com ele aqui. Então a gente tem tudo para levar a nossa representatividade lá para dentro. E nós temos bons nomes, mas nós temos que trabalhar, porque as pessoas que querem trabalhar contra vocês, quando chegarem lá, estão trabalhando agora para chegar lá. Estão trabalhando contra as pessoas que vocês escolhem, que vocês têm afinidade. E aí a gente vai voltar a correr atrás. Não adianta, eu tenho fé que a gente vai chegar, tenho fé que seremos eleitos, temos fé que vamos ter a prefeitura e a prefeitura será de direita, mas não adianta sem termos vereadores alinhados e vereadores de direita. Não adianta o prefeito ficar batendo cabeça, eles amarram o prefeito vai comprar a briga até o fim. Eu fui caçado por defender o que eu acredito. Eu fui caçado por defender os ideais que eu acredito. Então vocês sabem que eu não tenho medo de perder mandato. O mandato não é meu, o mandato é de vocês. Independente do mandato que eu tiver o resto da minha vida. Mas isso não quer dizer que vocês não precisam facilitar para mim a gente colocar, e a gente encher a Câmara de Vereadores de direita. Ficaria muito grato, ficaria muito feliz, ajudaria muito o projeto nosso. E graças a Deus nós temos excelentes nomes. E um cara que eu tenho orgulho, que eu tenho felicidade de poder vir e falar dele, é justamente o Hudson. Porque ele visualizou, ele acreditou a coisa ali, quando a gente fez essa mudança, e hoje a gente já colhe os frutos, como as pesquisas sérias mostram, pesquisas internas a gente já sabe há muito tempo, viu pessoal, onde a gente estava. Mas pesquisa interna não pode ser divulgada, porque ela não é registrada. Mas hoje saiu a maior pesquisa do Brasil, a Veritá, que é registrada, que coloca a gente em segundo, né? Em menos de um mês de trabalho. Então a gente ainda tem muito para trabalhar, porque tem muita gente que ainda não conhece, não sabe o que a gente representa. Mas um cara que chegou a isso lá atrás, talvez até um pouco antes de mim, foi esse aqui, e fez um discurso bonito, fez um discurso inspirador, fez um discurso relembrando a todo mundo que estava ali, por que a gente está nisso? E a gente não está nisso para interesse pessoal, a gente está nisso para interesse público, a gente está nisso num projeto, e se a gente esquecer disso, por um segundo que seja, a gente não merece ser colocado num lugar de autoridade. Mas tem uma pessoa que eu tenho orgulho, e vou ter orgulho de caminhar hoje e sempre, e eu sei que está com o coração no lugar certo, e eu sei que vai lutar por vocês, independente do que isso custar para a vida pessoal dele, assim como muitas pessoas da direita são perseguidas hoje no Brasil, é o Hudson Marçal. Então, meu amigo. Bora! Deus te abençoe, conte com a gente para o que você precisar. Tenho certeza que é só o início de uma excelente, de uma linda caminhada, e a gente vai colocar o que essas pessoas acreditam aqui, lá dentro da Câmara, e vai mostrar mais uma vez que os nossos valores e princípios são mais importantes para a gente do que qualquer tipo de interesse pessoal. Goiânia vai ser um farol de liberdade e de esperança para o Brasil, e você é um general crucial nessa batalha. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Fred. A fotinha ali. Queridos, eu quero cumprimentar a todos e agradecer a todos vocês, os pré-candidatos a vereador também da família PL aqui, todos, obrigado vocês por terem vindo. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros e vamos unidos para frente e vamos vencer. Quem mede força, a casa subdividida, ela não se desenvolve. A classe empreendedor, empresário dividida, ela não se desenvolve. A mente dividida, ela não desenvolve. Então nós temos que fortalecer, pensar como você pensa, e trabalhar em cima da necessidade que precisa ser trabalhado. Ou seja, a classe empreendedora, ela é muito carente de um verdadeiro representante. A classe hoje, de produtividade hoje, de Goiânia, ela não tem representante, não é verdade? Então eu quero dizer para vocês, é por esse motivo que eu, Hudson Marçal,
estou colocando meu nome à disposição, pré-candidato por Goiânia. E que nós possamos juntos, estamos iniciando uma jornada. A partir da semana que vem, estou na pré-campanha ainda, mas eu já estou trabalhando. Quero agradecer a todos que têm me apoiado, todos que têm aberto as portas, todos que têm me chamado, que têm me convidado, confiado na minha pessoa, acreditado no Hudson Marçal. Porque eu tenho um histórico, eu venho construindo a minha história toda, desde pequeno. E agora chegou a nossa hora de escrever uma história de Goiânia. E eu quero dar uma salva de palmas para vocês que estão aqui. Vocês estão de parabéns por estarem aqui. Acredite na política. Acredite em pessoas que realmente vão fazer a diferença. E que vocês aqui, todos aqui, levem a nossa mensagem com muita fé, com muito amor, com muito carinho. Eu queria chamar aqui o pastor Maicon. Pastor Maicon, por favor. Quero honrar esse homem, pastor Maicon, dessa casa, dessa igreja. Por favor, pastor. Quero honrar ele que colocou à disposição a igreja para a gente fazer o lançamento. Honrar aqui o pastor Mateus, esses homens de Deus. E quero pedir, cadê o nosso pré-candidato Fred? Fred. Por favor. Queridos, eu juntamente com o pastor Michael, nós estamos aqui representando a nossa igreja, Ministério Vida Cristã aqui no Bueno, e a Bíblia nos ensina a orarmos pelas pessoas investidas de autoridade, para que nós possamos viver vida tranquila e mansa, com todo o respeito e toda a piedade. Então, como igreja, nós queremos estender as mãos para poder abençoar essa pré-candidatura do